seja abençoado nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos pegar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 5, por gentileza. Gênesis, capítulo 5. Palavra do Senhor, sua santa e amada igreja, nessa noite. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 5, irmãos. Se você encontrou, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Somente o versículo 24, por gentileza. O homem que andou com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Novamente. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Amém? Vamos orar a Deus. Grande Deus e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor. Tu és o Deus onipotente e onisciente, o Deus cheio de graça, de poder e de maravilhas, o Deus que é o Deus que opera o querer e o realizar, o Deus, Senhor, do revelado e do oculto, o Deus, Senhor, que traz existência aquilo que não existe, o Deus, Senhor, que transforma as vidas. Então, meu Deus, que nessa noite que vidas sejam transformadas, aonde, meu Deus, essa palavra estiver chegando, meu Deus, que a sua palavra possa adentrar o coração dessas pessoas, que a sua palavra, seu Deus, ela possa curar, restaurar, ela possa perdoar e ela possa salvar, Senhor. Então, meu Deus, nessa hora, meu Pai, que cada um aqui seja humilde, seja diminuído, e que a tua palavra, Senhor Deus, como grandiosa é, como soberana e absoluta, ela possa crescer em cada um de nós. Então, esse Espírito, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, avivar os nossos corações, que podemos, meu Pai, nos achegar mais próximo de Ti. Nós entregamos, meu Deus, nossa vida, nosso coração, nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Amados, aqui em Gênesis capítulo 5, no verso 24, fala sobre um homem diferente, um homem que tinha o prazer de andar com Deus. O nome dele era Enoque. O nome Enoque significa aquele que é consagrado, aquele que é instruído ao ensino, aquele que é dedicado à consagração. Esse homem, amado, foi um homem diferente na sua geração, nos seus dias. É um homem que amou o Senhor, um homem que amava mais as coisas do alto do que as coisas da terra, um homem que amava mais as coisas de cima do que as coisas presentes. Os olhos de Enoque estavam voltados para Deus, para a eternidade, e não para a terra passageira, para as coisas que ele possuía. Um homem que tinha prazer em andar com o Senhor. E no livro de Judas, no capítulo de número 1, no verso 14, fala assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. O interessante, irmãos, que fala aqui para nós que ele é o sétimo depois da geração de Adão. Um homem que foi contemporâneo de Adão, foi contemporâneo de Sete, foi contemporâneo de Enos. Foi um homem que ouviu a palavra do Senhor. Quando Enoque nasceu, irmãos, ele certamente se reunia com Adão, o pai de todos, o patriarca maior daquele período. Se reunia com Enos, se reunia com Sete. E ali eles falavam a palavra de Deus. E Adão então contava as histórias de quando eles estavam no Éden. Adão dizia: olha, o Senhor, ele passava a tarde a conversar comigo. Deus, ele descia do céu e ele chegava no jardim e ele conversava comigo durante muitas horas. Adão relatava que Deus era amigo próximo dele, que ele era amigo próximo de Deus. Adão contou como que era o Éden, como que eram as promessas de Deus, e isso foi entrando no coração de Enoque. Enoque foi crescendo com os ensinos de Adão, mas Enoque começou a perceber que lá tinha um homem também diferente, chamado Enos. O nome Enos significa homem, somente homem. Mas aquele homem não queria ficar sozinho, e aqui diz o texto da Bíblia Sagrada que foi a partir de Enos que começou a
Senhor. Parece que depois que Adão saiu do Éden, ele foi expulso do Éden, parece que a humanidade perdeu o desejo de adorar a Deus. Perdeu então o incentivo, a vontade de buscar o Senhor. Mas Enos, ele restabelece essa vontade. Enos, ele então decide voltar a buscar a Deus. Então Enoque agora ele tinha dois exemplos. Ele tinha o pai Adão, que o ensinava com a palavra, e ele tinha Enos, que o ensinava com o testemunho. A palavra de Adão era muito importante. Adão registrar, contar a história, mas o testemunho de Enos era fundamental. Isso nos mostra, amado, que às vezes a nossa palavra era muito importante, mas o nosso testemunho ele fala muito mais. O nosso testemunho ele pode converter mais do que aquilo que nós falamos ou ensinamos. Adão, ele é um conhecedor profundo de Deus, foi o único homem ali que esteve presente com Deus durante muito tempo. Era um homem que conversava a Deus de forma particular, de perto, não de longe. Mas Enoque, ele se espelha em Enos, porque Enos, ele volta a invocar o nome de Deus, ele volta a clamar o nome de Deus. E Enoque foi crescendo com essa cultura, com esse ensinamento, até que um dia Enoque, ele se reúne com seus pais para adorar o Senhor. E Enoque então, ele tem duas visões que iriam mudar a sua vida. A primeira visão era contemporânea, era para os seus dias, e uma outra visão futura, para os nossos dias de hoje, para os dias atuais, para o nosso século presente. Enoque estava ali adorando o Senhor, e um dia Adão conta para ele: olha, quando nós fomos expulsos do Éden, estava eu e a vossa mãe Eva. Vossa mãe estava muito triste, angustiada, em desespero por causa da queda. Então o Elohim, o Senhor, o Deus eterno, ele fez uma promessa para nós. Talvez estava na roda de Sete, Enos, Enoque, Jared, os pais, os patriarcas maiores estavam ali, e Adão contando o registro, o relato, aquilo que tinha acontecido. E Adão fala assim: mas o Senhor prometeu que da semente da mulher iria nascer um diferente. Adão, ele cita o versículo de Gênesis 3,15, o único versículo que Enoque tinha em sua mente, queria mudar a sua vida. Adão fala assim: olha, Deus chamou eu e a vossa mãe, falou assim: eu vou pôr inimizade com a descendência da serpente e a descendência do homem. A descendência do homem vai pisar a cabeça da serpente, e a descendência da serpente vai ferir o calcanhar. E esse versículo entrou como uma grande esperança no coração de Enoque. E Enoque, a partir daquele dia, começou a viver por fé, na esperança que um dia o Messias iria chegar, iria esmagar a cabeça da serpente. Enoque acreditava, irmãos, que um dia aquilo que Deus havia prometido para Adão, no dia da queda, iria acontecer. E Enoque então se espelha em Enos e começa a buscar Deus com base nessa palavra, com base nessa promessa. E ele vai ficando cada vez mais íntimo de Deus. Até que um dia Enoque, ele tem uma visão. Ele vê um homem, um ancião, caindo, sendo morto, e uma flecha sendo lançada naquele local. E ele vê muitas águas tomando conta da terra. E ele então sai do local de oração e volta para sua casa. Quando chega à sua casa, a sua serva fala assim: a vossa mulher está para dar à luz, vosso filho está para nascer. Então Enoque ele adentra o local da tenda onde estava sua esposa, e o bebê já é nascido. Ele pega a criança e ele lembra daquela visão que ele teve, e ele fala assim: olha, o nome dessa criança vai ser Metusalém, porque Metusalém significa depois que ele morrer, a flecha será tirada. Metusalém significa depois que ele morrer, vem o juízo.
E aquele menino foi crescendo. Aquele menino foi crescendo com uma promessa na sua vida, com uma profecia. Enoque olhava para ele e sabia que um dia ele iria morrer. Sabia que um dia, quando aquele menino morresse, as águas iriam cobrir a terra. Mas Enoque amava o Senhor mais do que o seu filho, amava mais a Deus do que a sua família. E Enoque começou a andar cada vez mais com Deus. E à medida que Enoque andando com Deus, Deus revelava coisas para ele. E um dia ele sai para buscar o Senhor com Enos. Ele sai para clamar ao Senhor. E depois de um momento de oração, de busca, de clamor, ele tem uma outra visão. Ele vê uma nuvem grande, branca. A nuvem se abrindo e alguém num cavalo branco descendo na nuvem. E uma multidão com vestes brancas. Uma multidão com roupa de linho fino, seguindo aquele cavaleiro. Enoque não sabia, mas ele estava tendo uma visão de Apocalipse capítulo 19, que fala da volta de Cristo, do retorno de Jesus com os seus santos. E Enoque então decide consagrar a sua vida a Deus. Ele começa em todo momento, ele começa a partir de agora a andar mais com Deus. E diz a Bíblia que depois que Enoque gerou Metusalém, ele começou a andar mais com o Senhor. Mesmo sabendo que tinha uma profecia que iria acabar com o mundo, acabar com todos, Enoque permaneceu fiel. O interessante, irmãos, é que às vezes nós temos más notícias, temos relatos ruins. Às vezes o que é passado para a gente, a notícia não é boa, o relatório é ruim. Mas é nesse momento que Deus coloca o nosso coração para ver se nós vamos continuar a caminhar com Ele. Quando o menino dele nasce, ele pega a criança e ele entende que aquele filho seria ou queria morrer. Se você olhar na Bíblia Sagrada, Metusalém morreu no mesmo mês que inicia o dilúvio. Quando Metusalém morre, o dilúvio começa. Aquela criança estava marcando um tempo, marcando um período de um caos que viria sobre a terra. Mas Enoque não se importava com as coisas ruins que ele ouvia. Ele não se importava se a sociedade que ele vivia era corrupta. Ele não se importava se as pessoas que estavam perto dele faziam as coisas de errado. Ele queria andar com Deus, estar com Deus. A Bíblia diz assim, amados, no livro de Amós, capítulo 13, verso 3: andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Enoque, ele queria fazer o que Deus desejava. Enoque queria sentir o que Deus queria. Enoque queria executar o que Deus havia pedido para ele. A mente de Enoque, o coração de Enoque estava de acordo com a vontade da palavra de Deus. Deus olhava para a terra e via em Enoque um homem mais próximo do céu do que da terra. Ele caminhava por essa terra mais ou menos aqui. Ele andava por esses caminhos, mas seu coração estava rolado do céu. Ele caminhava por aquelas trilhas, aquelas montanhas empoeiradas da Palestina, mas a sua mente estava focada no Altíssimo. O prazer de Enoque era sair de casa, encontrar com Enos e invocar o Senhor. O prazer de Enoque era sentar no momento com Adão e ouvir as histórias sobre Deus. Ele amava ouvir a palavra, mas também amava clamar ao Senhor. Ele amava conhecer de Deus e amava praticar aquilo que havia ensinado para ele. Ele amava ouvir sobre a lei do Senhor e amava pôr em prática aquilo que foi ensinado para ele. Por isso que o nome dele, um dos significados é ensinável. Aquele que é ensinado. Em um tempo que
vivia um caos social, emocional, um caos político, um caos moral. Enoque foi diferente. Parece que o quadro de Enoque é o quadro de hoje. Parece que o quadro de Enoque é o quadro de agora, em qual nós vivemos um caos social, um caos político, um caos moral por causa do pecado. E assim, meu amado, como Enoque, ele foi fiel. Assim como Enoque, irmãos, ele andou com Deus naquela época, é possível andar com Deus hoje. É possível sermos fiéis a Deus hoje. É possível viver em santidade agora. É possível nós sermos íntimos de Deus também nos dias atuais. Enoque tinha esse pensamento. Ele queria se parecer com o Senhor, andar em novidade de vida. Ele queria andar no caminho da luz. Enoque, onde que ele passava, irmãos, ele era diferente. Ele falava diferente. Ele pensava diferente. A sua conduta é diferente. Ele andava em amor. Ele andava com perdão. Porque o seu coração estava voltado para Deus. Os olhos de Enoque não eram focados nas coisas físicas. Não era focado nas suas tendas, nos seus bois, nos seus camelos, nos seus jumentos, nas suas cabras, nas suas ovelhas, nos seus servos. Mas os olhos de Enoque estavam focados no céu. Ele sabia que tudo ia ficar para trás. Por isso o seu coração agora estava agarrado no trono de Deus. E aonde está o seu coração, amado? Aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração hoje? Será que os nossos olhos estão apenas focados no nosso agora? Ou estamos observando o que Deus tem revelado para nós? Enoque tinha ali duas visões. Uma para aquele tempo, uma para agora. Uma para o período dele, uma para 5.000 anos depois. Uma profecia de muito tempo, mas ele permanecia fiel. E se Deus tivesse uma promessa agora, como fez com Abraão, para 25 anos depois ter um filho, para Davi, 15 anos depois subir ao trono. E se Deus te desse uma promessa a hoje, agora, e se Deus te revelasse algo neste momento, uma revelação para 5.000 anos, será que você iria permanecer fiel andando com Deus, ou você iria focar os seus olhos e ter muito tempo? Ainda tem muito tempo, posso viver muito ainda, porque naquela época os homens viviam 900 anos, quase 1.000. Mas Enoque, ele não estava preocupado em viver muito. Ele se preocupava em viver com Deus, para Deus. Ele se preocupava em viver e fazer a vontade de Deus. Ele não tinha interesse em viver 900 anos. Ele queria estar mais perto de Deus em cada momento. O mundo era chato para ele. As coisas da terra eram chatas para Enoque. A alegria dele estava no Senhor, estava em Deus. Quando eles se lembraram de Adão, relatando o que havia passado no Éden, o que Adão havia perdido, talvez Enoque ficava achando um absurdo. Mas aquela promessa do Messias estava agarrada no coração daquele homem. Um dia a descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Enoque estava crendo, amados, no Messias, em Jesus. Em um tempo muito antes do nascimento de Cristo, Enoque já acreditava que Jesus iria nascer. Ele ia esmagar a cabeça daquele que fez com que o pecado entrasse no mundo. Ele sabia que Jesus viria nessa terra, iria perdoar pecados, iria amar os caídos, iria salvar todos aqueles que o aceitarem. Aquele homem começou a andar com Deus depois do nascimento do seu filho, Metusalém. Ele olhava para Metusalém e ele lembrava da promessa. Quando ele for um ancião e ele morrer, a flecha vai vir sobre a terra, o juízo vai vir. Mas Enoque não se importava, porque o coração dele era tão próximo de Deus, que Deus iria guardar ele naquele momento. Enoque
Porque Enoque representa a igreja que será arrebatada antes da grande tribulação, mas Noé representa Israel que passa pela tribulação. O coração de Enoque era diferente, queria se aproximar mais de Deus, vivia em amor, sabedoria e luz. Ele não andava segundo os desejos da carne, mas ele andava segundo a vontade de Deus. Então um dia, depois de orar com eles, depois de ouvir os sermões de Adão, Enoque, ele vai clamar a Deus e ele tem aquela visão da nuvem. Ele olha aos céus e ele enxerga uma nuvem grande, branca, um cavalo branco com a roupa manchada de vermelha, tingida de vermelha, e milhares de santos ao redor daquele cavaleiro. Ele não sabia o que estava vendo, irmãos, mas ele estava vendo o retorno de Cristo em Apocalipse 19. Ele estava vendo, meu amado, daquela multidão, a minha vida e a sua. Ele chegava ali, irmãos, naquela multidão dos salvos em Cristo, através da igreja. Ele chegava a sua vida, ele chegava a vida dele, queria voltar depois. Ele não estava vendo cada um de nós ali, 5.000 anos atrás. Ele já sabia do poder de Deus na sua vida, ele já sabia o que Deus iria fazer por você, ele sabia como é que Deus iria restaurar a sua casa, ele sabia como é que Deus iria perdoar você, iria sarar suas feridas, iria levar você a um lugar lindo. Mas Enoque não entendia aquilo. É por isso que no livro de Judas ele fala assim: e deste profetizou também Enoque, certo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ele vê o Senhor vindo com milhares de santos, com os seus santos ali voltando. E meu amado, essa visão de Enoque é a visão dos nossos dias. A primeira profecia de Enoque ela já se cumpriu, a segunda profecia se cumprir ainda. E assim como ele teve a previsão, assim como ele teve a visão que o seu filho iria morrer e depois viria o dilúvio, e isso aconteceu, meus amados. Como ele teve a visão da nuvem e o cordeiro vindo com os seus santos, isso também vai acontecer. Assim como ele chegou, ele viu, assim como ele profetizou, assim como ele alertou aquele povo, e aquele povo não ouviu, assim também vai acontecer hoje. Assim também vai acontecer nos nossos dias. Apocalipse 19 fala assim, a partir do verso 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça com muitas diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras brancas de linho finíssimo e puro. É essa visão de Apocalipse 19, é a mesma visão de Judas, capítulo 1, verso 14. Enoque estava vendo aqui a sua vida transformada. Enoque enxergava aqui você sendo salvo, você voltando com Cristo e em Cristo. Então aquele homem, depois de chegar a isso, ele decidiu ser mais íntimo de Deus. Ele pensou: eu quero ser mais próximo de Deus. E ele viveu uma vida de preparação para com o Senhor. E o interessante, amados, que fala assim no verso 23, no capítulo 5 de Gênesis: e todos os dias de Enoque foram 365 dias. É de se estranhar, porque todos os patriarcas daquele tempo viviam 900 anos, 950, 930, mas Enoque viveu 1/3. Então, ao ler essa passagem, eu entendi, meu amado, que o tempo de Enoque é o tempo da igreja. Israel tem 6.000 anos, mas a igreja só tem 2.000. A igreja tem 1/3 de vida do tempo de Israel. E o interessante, amados, é que aqui Enoque, ele tem 1/3 de vida
do Senhor. Então um dia ele sai com seu amado patriarca Andrews para clamar ao Senhor. E um dia, nesse tempo de clamor, talvez depois de ouvir os sermões de Adão, talvez depois de ouvir as palavras de Sete, depois de ouvir as palavras de Jared, Enoque se retira com Enos a um lugar à parte para orar. E de repente ele escuta um som vindo de longe, como um som de trombeta, e uma voz dizendo: vem para perto, vem para mais perto de mim. Então diz a Bíblia que Enoque, ele é arrebatado. Fala assim no verso 24: Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o levou para junto de si. Deus sabia que daqui a um tempo de dilúvio iria acontecer, e Deus amava tanto Enoque que queria livrar Enoque daquela tragédia. O coração de Enoque estava mais perto de Deus do que das coisas terrenas, e Deus então toma para si, o arranca com força da terra. Deus estava dizendo assim: a terra não é digna de você, Enoque. Você tem que ficar aqui perto de mim. Você se separou tanto, você se consagrou tanto, você aprendeu tanto que o seu lugar não é em mim, o seu lugar é aqui perto de mim. E talvez hoje, irmãos, falar em estar perto de Deus é um sentido de terror para muitas pessoas, porque pensam logo em largar essa vida. Mas Enoque não se importava com o que ele tinha e com o que ele iria deixar. Ele se importava com aquele com quem ele iria se encontrar. Enoque não se importava com os filhos que ficariam, com a esposa que ficaria, com os servos, com os bens. Ele tinha um tesouro maior, ele tinha uma companhia melhor do Eterno. E isso que importava aquele homem. É certo, amado, que você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama seus filhos. É certo, meu amado, que você tem zelo nas suas coisas, mas nada pode ocupar nosso coração a não ser Deus. Mas nada pode tomar conta da nossa vida a não ser o Senhor. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomara para si. Ele foi para um lugar melhor, ele foi para um lugar lindo, ele foi para aquele local que Adão não quis, ele foi para aquele local que ele ouvia falar, mas agora os olhos dele contemplavam. Ele foi para aquele local, irmãos, que Adão rejeitou, mas que ele queria tanto estar ali. Não pelo local, mas pela aquela voz que passeava pelo jardim, pela presença daquele que andava pelo jardim. Deus tira aquele homem, ele foi transladado. O corpo dele corruptível vira agora um corpo incorruptível. Os sentimentos dele agora são purificados. A mente dele agora é toda transformada. O coração dele é mudado. Mesmo ele sendo um bom homem, ele tem agora uma perfeição moral, de consciência. Ele estava agora junto com Deus, com um novo corpo. O interessante é que a mesma palavra de ordem para Enoque é a palavra de ordem para a igreja. Jesus vai dar ordem, o arcanjo vai mandar soar a trombeta, e os salvos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que estiverem naquele tempo serão transladados como Enoque para não ver a morte. A profecia de Enoque, ela inclui sua vida, inclui nossos dias, os nossos tempos. Aquele homem, ele era diferente. Ele queria algo mais do que a terra oferecia. Ele queria algo mais do que o dinheiro podia comprar. Ele queria algo melhor do que os prazeres carnais. Ele queria algo mais satisfatório do que a alegria humana. Ele queria um gozo eterno. Ele
queria alguém que o amasse de verdade, ele queria alguém que fosse companheiro de verdade, ele queria alguém que fosse fiel a ele de verdade. E ele sabia que só tinha um que era assim. Ele sabia que só tinha um que tinha misericórdia. Ele sabia, ele se lembrava que só tinha um que foi capaz de cobrir a nudez de Adão e Eva no dia da queda. Só existe um, amados, que pode salvar, que pode perdoar você. O mesmo Deus de Enoque é o nosso Deus. O mesmo Senhor de Enoque é o nosso Senhor. O mesmo Deus que salvou Enoque vai salvar cada um de nós. O mesmo Deus que arrebatou Enoque vai arrebatar cada um de nós. O mesmo Deus que mudou o corpo de Enoque vai mudar o nosso corpo também. O mesmo Deus que mudou a mente de Enoque há de mudar a nossa mente, nosso coração. O mesmo Deus. Eis que vem o Senhor com seus milhares e milhares sobre as nuvens. Naquele dia ele viu Guilherme, a Larissa, a Nena, o Adeci, Daniel, a Sara. Ele viu cada um de nós. Lógico que ele não sabia o nome, mas Deus já sabia que naquela nuvem, naquela multidão, na glória vai estar sua vida. Mas eu já sabia que no meio daquele povo santo que veio com Jesus ali para reinar na terra, lá está o seu nome. Enoque viu você 5.000 anos atrás, e ele sabia que você um dia iria aceitar Jesus, e por isso ele acreditou. Por isso que fala em Hebreus, Enoque viveu em fé, pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado. Enoque foi salvo pela fé. Pela fé em que, pastor? Em quem? Pela fé no Messias, que iria nascer e esmagar a cabeça da serpente. Pela fé naquela promessa dita a Adão e Eva no dia da queda. Aquela mesma promessa, irmãos, ela é viva hoje para a minha vida e para a sua. Aquele mesmo Deus que prometeu aquilo para Adão, que revelou aquilo para Enos, que revelou para Enoque, ele está revelando hoje para nós que Jesus, meu amado, ele é capaz de salvar cada vida que está aqui. Que Jesus, meu amado, ele é capaz de perdoar os seus pecados. Que Jesus é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua mente, de mudar o seu coração a tal ponto de você querer estar perto dele, esquecer as coisas que estão aqui na terra perto de você. Pastor, Enoque era um relaxado? Não. Ele amava a sua família, mas amava mais a Deus. Ele amava Metusalém, mas amava mais o Senhor. Ele amava a sua esposa, mas amava mais a Deus. Ele era fiel com seus servos, mas ele era melhor servo de Deus. Enoque, ele viveu de uma forma diferente. Ele viveu pensando nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. E talvez você está aqui, amado, e só pensa nas coisas de agora. Só pensa na crise, no caos, na pandemia, em coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Mas eu quero dizer para você que tem coisas maiores para você pensar. Tem coisas melhores. Tem coisas lindas. Tem coisas maravilhosas que Deus quer revelar para você. O que você tem que fazer é se aproximar dele, é caminhar com ele, é andar com ele, é marchar com ele, é clamar a ele, é ouvir dele, é aprender dele. Então, meu amado, você vai estar tão cheio dele que ele vai levar você para ele. Vai estar com ele durante toda a eternidade. Enoque andou com Deus, já não foi mais achado, porque Deus o levara para si. Ande com Jesus, e vai chegar um tempo que você não vai mais ser achado aqui, porque Jesus vai levar você para ele, vai levar cada um de nós. Nós estamos para sempre com ele. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Tudo que quer chorar,